Boa noite, pessoal. Eh, Aqui é o professor Jonas, tá? Eu tô gravando essas aulas aqui, tá? Que vai ser disponibilizado para vocês, para a gente continuar o conteúdo de React, tá? Então, nessa semana que eu estou gravando, a gente não vai ter aulas técnicas, né? Vai ser com o professor Guilherme, né? E o professor de inglês, né? O professor Sidney, tá? E para a gente não ficar sem conteúdo e não atrasar os conteúdos referentes ao React, né, front-end, tá? Então, eu vou gravar essas aulas aqui, ok? Para a gente continuar os conceitos que a gente já estava aprendendo nas últimas aulas que a gente teve junto, ok? Ah, então, vamos lá, tá? Eu vou recapitular aqui para deixar também em vídeo o que a gente já viu até agora, tá? Então, vou relembrar aqui para vocês alguns pontos, tá? Nós começamos aqui com o React, tá? E o principal ponto do React aqui é que ele vai ajudar a gente a criar interfaces de usuários a partir de componentes, beleza? Então, a parte muito importante aqui são os componentes do React, tá? A gente viu que no React tudo vai ser modelado a partir de componentes, não foi isso? Tá? Então, só para recapitular, tá? O que que é o React? É uma biblioteca JavaScript para construção de interface de usuário, tá? Foi criado pelo Facebook, né? Isso aqui a gente já viu. E ele é focado em componentes reutilizáveis, né? Inclusive, tá? Fizeram até a comparação, né? Como se fossem funções. Como se fossem funções. Você implementa uma vez e usa em vários momentos que você precisar, né? Ok? Então a ideia é essa, tá? E a diferença aqui da abordagem que a gente estava tratando antes com JavaScript puro, tá? É que o Doom, né? Que a gente já havia manipulado, ele vai ser um Doom virtual, tá? Um Doom virtual criado ali pelo React. E a gente conseguir manipular esses elementos sem precisar estar sempre acessando eles, como a gente já havia fazendo, né? A gente antes, para acessar um elemento, a gente colocava document, ponto, né? Get element by ID, e colocava o ID dele para pegar um elemento, né? Ou então pegava por classe, e assim por diante. Então a ideia é que com o Virtual DOM a gente consiga agilizar essa nossa referenciação ali para esses componentes, beleza? Ok? Então aqui tudo bem, tá? É só relembrando aí o que a gente já viu antes, tá? E aqui tem várias vantagens, a gente já falou sobre isso, tá? Uma das coisas que a gente vai se utilizar muito é do ecossistema do React, tá? Inclusive a gente vai aprender a próxima etapa aqui, Next.js, tá? Ok? E aí a gente viu, tá? A sintaxe básica aí do React, que na verdade é uma mistura aqui, né? Entre HTML e JavaScript. A gente viu isso também em sala, tá? Então aqui é um exemplo, né? Então os arquivos que a gente vai criar são o JSX, a gente já viu isso. A gente praticou também, né? A gente fez alguns componentes aqui, o Reload e o JSX Example, né? Tá? E a gente fez essa atividade aqui também, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código, né? Hoje o VS Code aqui está no tema escuro, né? Mas aqui é o mesmo repositório que a gente vinha trabalhando, né? Introdução React, beleza? E o que é que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, só recapitulando, que nós já temos. Nós temos aqui um repositório, né, em que a gente iniciou um projeto Node com ele, né? Quando a gente iniciou, apareceu esse package.json, né? E aqui a gente fez algumas alterações. A gente diz que a gente vai usar importações do tipo Model, né? Que são aquelas importações desse tipo, import, né? Um elemento de algum lugar, né? E outra coisa que a gente fez foi adicionar aqui um apelido, né, de script, né? Então aqui, esse script que a gente vai usar para iniciar nossa aplicação, a gente viu isso, né? A gente instalou o Parcel, que vai ser nosso ambiente que está rodando aí o React, né? E toda vez que a gente quiser iniciar nosso servidor, a gente vai iniciar ele com start, né? Então, a gente vem aqui, coloca npm start, e aí nosso servidor com o Parcel, né, ó, ele é iniciado, beleza? Tá? Então, aqui no navegador a gente tem, tá, o nosso servidor rodando na nossa aplicação, né? A gente fez isso, né, nas últimas aulas, tá?
ok? E a atividade que a gente fez foi qual? Aqui, né? O que que a gente fez? A gente fez alguns componentes aqui, tá? Aqui a gente fez como atividade esses componentes, né? Ok? Então a gente viu, só recapitulando um pouco da configuração do React, né? O que a gente tem é o index HTML, como qualquer outro, mas o pulo do gato está aqui, né? A gente coloca aqui um script, né? Que diz que a gente tem um script que vai usar a nossa página, e esse script é o que está aqui em main.jsx, tá? Então, quando eu uso .jsx, já estou aqui, dizendo que eu vou trabalhar com a, a sintaxe do React, né? E aqui é o exato momento onde eu chamo o React aqui para eu usar ele, né? Então eu chamo aqui, ó, o create root, que é um módulo do de React DOM, tá? E é justamente aqui que a gente está criando o nosso DOM virtual para trabalhar com ele, né? Ok? Então aqui tudo bem. O que a gente fez foi o quê? Foi pegar aqui, né? getElementById, o elemento root lá da nossa página, né? Que alimenta esse aqui, né? Tá? Então a gente pegou ele aqui primeiramente para a gente inserir aqui dentro, né? Vários componentes, né? A gente inserir aqui vários componentes React, tá? Ok? E esses componentes vão ser inseridos usando ali o React Virtual DOM, tá? Para inserir esses componentes, ok? Então, o próprio React que vai inserir vários componentes aqui dentro, tá? De uma forma mais simples para a gente, ok? Então, o que a gente fez foi criar aqui, ó. Depois que a gente pegou o root elements, que é esse carinha aqui, né? A gente referenciou ele aqui e a gente criou, né? Usou o create root para fazer disso aqui um root do React, né? Com a virtual DOM do React. E a partir do momento eu posso usar o ponto .render para renderizar alguma coisa ali dentro aqui dessa estruturazinha aqui de root, né, de div, tá? E o que é que eu estou renderizando? Olha só, eu estou renderizando um componente chamado app, tá? Então aqui a gente já percebe que tudo é feito aqui a partir de componentes, ok? Então só relembrando, a gente fez um componente chamado app, né? A gente, como ele é o componente principal, né? Vários componentes, todos os componentes da minha página vão estar dentro desse componente principal app, e ele está aqui na raiz do projeto também, né? app.jsx, tá? A gente importou ele aqui e colocou para renderizar, ok? A gente viu que os componentes a gente escreve nesse formato, né? Vai ser basicamente uma função que a gente exporta, né? Para importar em outro canto, e ele vai retornar todos os elementos que eu quero que seja renderizado, né? Inclusive, esses elementos podem ser também outros componentes e assim por diante, tá? Isso tudo a gente viu, ok? Beleza? Então, recapitulando aqui, ah, nós vamos ter, tá? Os próximos tópicos, né, que a gente ainda não viu, eu vou apresentar para vocês, tá? Os próximos tópicos aqui do React, tá? Então, vamos mudar aqui para os nossos slides, ok? E aqui, tá? A gente viu como usar aqui, como criar esses componentes, né? Já mostrei para vocês ali, né? Vocês criaram esse componente aqui chamado welcome também, né? E a gente viu outra forma aqui, né? Quando a gente cria componentes, a gente pode passar informações aqui para dentro desse componente, né? Um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui o cursor aqui. Ó, nesse exemplo aqui, a gente tem um componente chamado greeting, né? Que ele está recebendo um nome, tá? Então aqui vai ser uma espécie de variável que ele vai receber, né? Vai ser uma propriedade que ele vai receber. E a partir desse nome que ele recebe, ele vai usar para fazer um componente, né, com esse nome, tá? Ok? E aí quando você usa assim, né? Então cada componente ele vai ser como se fosse uma tag HTML, né? E você vai conseguir passar os, essas informações, esses parâmetros, né? Essas propriedades dessa forma, né? E a gente viu isso lá no nosso VS Code, quer dizer, a gente viu lá no nosso repositório, a gente fez um, um exemplo aqui, não foi? Greetings, tá? Então, greetings, olha, a gente fez esse hello, por exemplo, né? Que recebe um nome desse jeito aqui, tá? E o nome que ele recebe, ok? Quando eu estou chamando aqui esse componente, ele vai ser inserido aqui, né? E a gente viu isso, tá? Lá em main, olha só,
lá no app, né, a gente importou o welcome aqui dentro e usou ele passando o valor que eu quisesse, né? Então, olha só, se eu mudasse aqui para José, tá? O legal é que quando eu salvo, né, não está salvo ainda, quando eu salvo o arquivo, tá? O meu servidor já reinicia, né, ó, tá? Fica sempre reiniciando. E lá já é atualizado, né? Então, se a gente voltar para lá, olha só, aqui já fica o nome, deixa eu ver aqui, José, né? Conseguem ver isso? Olha só, fica o nome José aqui, beleza? Tá? Já é renderizado automaticamente, beleza? Então, voltando aqui nos nossos slides, o que é que nós temos? Tem também outro uso de propriedades, né? Que é usando props, né? Tá? Então, a gente fez aqui o greetings.jsx, né? E nesse grades aqui, a gente fez um outro uso aqui de propriedades, que foi o qual? Que foi usando, né, um objeto aqui chamado props, né? E esse objeto, ele pode ter várias coisas, né? Várias informações, pode ter um name, um age, tá? Então, quando você quer passar várias informações para dentro de um componente, você pode usar o props, tá? Fica mais simples. Então, no props, você vai coletar de dentro do props tudo que você precisa, tudo que foi passado para ele, né? Se a gente for em app, olha só como a gente usou o props, tá? A gente usou o props como? A gente importou ele aqui, o welcome, não foi? Não, quer dizer, o greetings. Aqui, ó. A gente importou ele aqui em cima na linha 1, né, o greetings, tá? E aqui, olha só como a gente usou ele, aqui na linha 16, né? Olha só como a gente usou ele. A gente foi passando as informações que a gente quer mandar para dentro ali do componente, né? Tá? Então, name, recebe João Age, e aqui poderiam ter várias outras coisas, tá? Então, inclusive, é um meio que a gente utiliza muito em programação com React, tá? É iniciar um componente aqui, que é o greetings, tá? A gente chama ele para ser renderizado e passa várias informações desse jeito, ok? O nome, né, o label aqui da informação, a variável que vai conter ele, propriedade dentro do objeto, né? E essa propriedade vai ser acessada ali dentro, ok? Beleza? Até aqui a gente está só recapitulando alguns pontos, tá? Ok. Ok, então, como foi que a gente fez aqui, né? É, a gente usou aqui a gente importou o greetings, não foi? Aqui para dentro do app.jsx, né? Que é o nosso componente principal. Então, aqui em greetings a gente definiu que tem essas propriedades, né? Tá? E aí, essas propriedades aqui, tá? A gente, ela funciona como um objeto, né? Que você pode coletar dentro desse objeto várias propriedades aqui, o name, o age, né? De acordo com o que é passado quando a gente chama ela para ser renderizado, né? Então, a gente chamou ela para ser renderizado nesse arquivo aqui, não foi? Tá? A gente chamou ela para ser renderizado aqui, ok? A gente importou ela e quando chamou a gente colocou que o name vai ser João, age 25 e assim por diante, tá? A gente foi passando essas informações e a gente conseguiu montar o nosso componente, ok? Então, o legal é que eu faço uma vez, tá? Toda vez que eu precisar fazer um componente create, eu posso reusar aqui, né? Ó, tá? Então, se eu comentar todos esses aqui, tá? Vou comentar aqui, ok? Ok, vamos lá no navegador. Olha só, desapareceu tudo, né? Deixa eu ver aqui no navegador de novo, né? Restou só o quê? Olá, João, sua idade é 25, né? Que foi justamente o componente de grade, né? Ok? E aí, se eu quiser reusar ele várias vezes, eu consigo, né? Ele já está programado lá, né? Posso usar o nome aqui de Jonas, né? Ó, Lucas. Então, vou sempre reusando. Posso mudar aqui as informações que eu estou passando para dentro do componente, né? E olha só, vem aqui no VS Code, tá? Eu posso, ó, tá? Fazer dessa forma aqui, né? Reusando eles, né? Ok? Então, olha só, venho aqui,
Posso reusar aqui, ó, colocar João ou Lucas, então Pedro, né, ó, beleza? E aqui a idade aqui, ó, 27, 21, e eu vou reusando o componente, beleza? Então se nós voltarmos lá para o navegador, tá, olha só, o componente já aparece pra gente aqui, tá? A gente não precisa escrever a estrutura 3 vezes, por exemplo, a gente escreve uma vez e vai reusando ela quantas vezes a gente quiser, tá? Beleza? Então, basicamente foi o que a gente fez até agora, né? Tá? Então, aqui só recapitulando, a gente fez isso, beleza? A gente já aprendeu esses passos aqui. Então, vamos continuar agora, e aí a gente vai aprender uma das coisas mais importantes do React, tá? Então, vamos lá para o nossos slides, tá? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente vai aprender aqui é o estados, tá? Que são os estados do React, beleza? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, olha só, eu não falei que os componentes eles são renderizados de forma independente, não é isso? Tá? E eles usam muito, tá, os conceitos de state para fazer essa mudança de forma individual em cada componente, tá? Então, aqui a gente tem um conceito que a gente chama de gancho, né? Que é o hook, tá? Então a gente tem aqui o conceito de hook, ou seja, gancho, tá? Então vamos entender direitinho aqui como é que isso aqui funciona, tá? Então olha só, dados que mudam durante a execução do app. Então qualquer dado que vai mudar ali durante a execução do app, então quando ele fala execução do app, é enquanto seu site está lá visível no navegador. Então algumas informações podem mudar, né? Então quando vocês entram, sei lá, num site de, sei lá, cotação do dólar, sei lá, em tempo real, aquele valor do dólar vai mudando, né? E quando o valor muda, a página não precisa carregar inteira, é só aquele valor que está mudando, tá? E isso aqui em React, a gente usa hooks para fazer essas alterações. Então, quando o estado de algum elemento muda, o React renderiza o componente. Ele renderiza outra vez aquele componente, somente aquele componente, tá? Ok? E aqui, tá? Aí que entra os hooks, né? Que é a questão do use states. Use state, tá? Ele vai o quê? Ele vai retornar um valor e uma função para atualizá-lo, ok? Mas vamos entender isso aqui na prática, tá? Ainda está muito abstrato, ok? Mas um dos grandes motivos aqui é que ele permite criar essas interfaces que a gente chama de interfaces dinâmicas, que como o exemplo que eu dei, num site de cotação do dólar, do Bitcoin, tá? Em qualquer site que tenha essa dinamicidade, né? Valores mudando a todo tempo, tá? A gente usa esse tipo de abordagem com React, né? E os hooks, os states, tá? Ok? Então, como é que funciona isso aqui? Um exemplo seria o quê? A gente pode usar essa função useStates e definir um valor para ela, tá? E esse valor aqui vai ser o valor inicial dela, ok? E aqui, com esse valor inicial, ela vai retornar duas coisas para a gente. Tá? Essa função, quando recebe um valor inicial, ela retorna duas coisas. Ela retorna um, uma variável count, tá? Que vai conter o valor atual, que no caso é zero, é o primeiro valor. E vai ter outra função setCount, tá? Que é uma função, ok? Que é uma variável que vai armazenar uma função para alterar esse valor. Então, olha só, galera. Eu posso usar aqui os state para definir uma variável count, tá? Que vai ser uma variável qualquer, mas que essa variável vai ficar mudando em tempo de execução. Enquanto meu site estiver ali sendo mostrado, ele vai mudar, tá? Mas para mudar esse valor no meu código e isso já se refletir lá na página, eu uso o setCount, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui funciona, tá? A gente vai criar aqui um componente chamado counter.js, beleza? Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer? É, vamos aqui no navegador, a gente tem essas coisinhas aqui, né, que a gente acabou de renderizar. A gente não, a gente vai só comentar, tá? Então vamos voltar aqui ao nosso código. Então no nosso código a gente vai comentar, beleza? Então, sei lá, peraí, vou comentar isso aqui tudo, tá? Vou apagar isso aqui, né? Já mostrei o que eu queria. Vou comentar tudo isso aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou o navegador, tá? Ó, sumiu tudo, beleza? Tá? Comentei tudo. Então vamos começar.
né, criando aqui o nosso counter.jsx, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, aqui a gente já tinha feito aqui uma pastinha de componentes. Então, a gente vai criar aqui um novo componente e chamar ele de counter.jsx, beleza? Ok? Counter.jsx. Então, o que é que nós vamos fazer, tá? Em counter.jsx ele vai ter, tá, a mesma, é, vamos dizer assim, a mesma arquitetura dos outros componentes, né? Sempre vai ser ali uma função que eu vou exportar ela e assim por diante, né? Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, vou começar aqui a implementar essa função. Então, vai ser uma função que eu vou utilizar ela em outro canto, então eu vou já dar um export, né? Então, eu vou utilizar aqui em app, então do um export aqui. Eu vou dizer default, então esse arquivo todo, né, por padrão ele vai exportar só essa função, tá? Então esse arquivo todo ele se chama counter.jsx, né? Então esse arquivo todo, né, faz sentido que ele exporte somente esse componente, tá? Ok? Que é o componente counter que eu vou criar agora. Então eu vou criar aqui uma função, tá? Que vai ser a função responsável por retornar esse componente. Vou chamar ele de counter, tá? Ok? E aqui eu vou criar essa função, tá? Então, olha só, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer aqui, né, como a gente já fez antes, eu vou dizer que minha função vai retornar uma estrutura aqui, beleza? Ok. Então ela vai retornar vamos dizer que ele vai retornar um elemento div, tá? Ok? Uma div. Aí dentro dessa div eu vou, olha só, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou criar aqui um H2, um título aqui, vou chamar de contador, tá? Contador. Beleza. Já vocês entenderam por que que é um contador aqui, tá? Basicamente eu vou querer fazer um contador de cliques. Eu vou querer botar aqui um botão, tá? E toda vez que você clicar no botão, vai aparecer quantas vezes você clicou lá na página, tá? E como é que isso vai acontecer? A gente vai usar os user states, tá? Porque o que que é interessante? O que acontece aqui por meio de eventos, né, que a gente já conhece, né? Então antes a gente tinha que definir, dizer assim, ó, criar um evento para tal componente. A gente tinha que criar esse evento, né? Então aqui vocês vão ver como é que funciona com os states, como é que fica mais fácil, tá? Então, olha só, eu vou criar aqui um parágrafo, tá? Eu vou colocar, ó, você clicou X vezes, tá? Ok? Você clicou X vezes. E esse X, tá? Que vai aparecer lá na minha página, ele vai ter que ficar mudando, né? Ok? Então, olha só, se eu quisesse renderizar desse jeito aqui, vamos renderizar lá. Nós vamos fazer o seguinte, do jeito que está aqui, já tem um componente, né? Vamos importar ele ali em app e vamos ver como é que fica. Dar um import aqui, chamar ele de counter, e aqui já importei, né? Ok. Aí aqui, ó, vamos lá. Vamos chamar ele aqui, né? Vamos renderizar ele aqui. Dizer que ele vai estar aqui dentro de... Vai estar dentro aqui do componente app, beleza? Tá, counter, ok? Vamos dar uma olhadinha lá no navegador. Olha só, já apareceu aqui, ó, computador. Você clicou X vezes, tá? Então, o que eu quero? Que esse X aqui fique mudando quando apertar num botão que eu vou criar aqui, beleza? Então, vamos voltar lá. Olha só, é, voltar lá no VS Code. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui em Counter, tá? E agora, olha só, eu vou fazer aqui um botão logo abaixo, tá? Button, beleza? E esse button que eu vou criar aqui, tá? Eu vou botar um textozinho aqui, ó. Clique aqui, tá? Beleza? Clique aqui, ok? Que mais que eu vou fazer? Eu vou, tá? Eu vou dizer que esse botão ele vai ter um evento de clique nele, ok? Então, quando
alguém clicar nesse botão, vai acontecer alguma coisa. Como é que a gente faz isso em React? Tá? É muito simples, tá? Em React, para você inserir um escutador de eventos, lembra que a gente adicionava, né? Add ah, Event Listener, né? A gente adicionava um escutador de eventos, né? Em um componente, a gente tinha que fazer isso, né? Em cada componente. Aqui, basta você chamar a propriedade chamada ó, onClick. Olha só, onClick, tá vendo? Então, ele já dá pra gente uma propriedadezinha, ó, onClick. E tem várias outras, né? OnCopy, OnCut, OnCut Capture. Olha só, quando alguém. Esse aqui é quando alguém. Eu não sei de cabeça, mas acho que é quando alguém tira um print da tela, por exemplo. Então, olha só. Olha quantos eventos ele consegue perceber, tá? Eu vou colocar o onClick, é o evento de clique, tá? Então, olha o que ele diz aqui, ó, onClick. E aí ele já dá aqui um espaçozinho para você implementar o que você quer que aconteça, beleza? Beleza? Então aqui dentro, olha só, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o onClick vai executar uma função. E aqui dentro a gente faz o quê? Uma função arrow function, tá? Que é aquela função mais pequenininha e reduzida que a gente tem, beleza? Então, ó, aqui os parâmetros da função e aqui o que ela vai fazer. Então, olha só. Basta dizer o seguinte, olha, ele vai executar essa função quando alguém clicar. E o que é que essa função vai fazer? Olha, essa função não vai receber nada, então eu vou deixar os parâmetros dela em branco, tá? Mas aqui ela vai fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Vai ser mudar o valor lá na tela, beleza? Ok? E como é que o valor vai ser mudado lá na tela? E aí que vem, tá? Os nossos user states, beleza? Então, galera, os user states vocês vão usar, tá? E eles são um componente, né? Eles são uma ferramenta do próprio React, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que importar aqui, ó, os, os state, tá? Então, vocês importam os states do React, desse jeito aqui. E aqui, ó, vocês já vão conseguir fazer aqui, ó, já vão conseguir usar eles, beleza? E aqui, ó, do jeito que a gente viu lá no exemplo, como é que eu defino um user states? Tá? Então, a gente vai definir aqui fora, beleza? Então, aqui fora a gente vai conseguir programar em JavaScript normalmente, tá? E a gente vai conseguir usar aqui dentro também. Então, olha só, aqui fora eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou ter aqui uma variável const, tá? Beleza? E essas variáveis vão ser a count e a setCount, ok? Então, os user states eu vou sempre usar assim. Vão ser duas variáveis, uma count e uma setCount. Essa count vai ser o valor atual e essa setCount aqui vai ser a variável que vai conter a função que faz essa alteração desse valor, beleza? Então, são duplas, elas trabalham em conjunto, essas duas aqui, tá? E eu vou receber isso, essas duas eu vou receber de user states, tá? Então, aqui eu vou poder dizer qual é o valor inicial do count. Vai ser zero, beleza? Então, eu estou dizendo, olha, eu vou iniciar aqui um novo estado. Que novo estado é esse? É um valor zero, que vai iniciar como zero, beleza? E isso vai me retornar esse valor para essa variável count e uma função para essa variável setCount aqui. De modo que essa função eu vou usar para alterar esse valor. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Olha, eu já tenho o count e o setCount, né? Então, esse x vezes vai ser quanto? Vai ser count. Então, você clicou count vezes. Count aqui começou com zero, né? Vamos dar uma olhadinha lá, se isso já aconteceu lá no nosso navegador, tá? Vamos lá. Olha só, apareceu o botão, né? Eu clico nele, mas não se altera aqui, né? Ó, você clicou zero vezes, não está alterando, tá? Por quê? Porque ainda não implementei lá aquela funçãozinha do onClick, né? Ok? Mas vocês estão vendo que realmente o valor ficou assim, né? Então, se eu for aqui no VS Code e disser assim, olha, agora o count, ele vai valer o valor dele, né? Mais um, vamos dizer. Aí acrescentou mais um, ou sei lá, vai valer agora 10, não sei. Eu salvo aqui, ó, e olha só o que acontece. Deixa eu ir lá, navegador. Olha só, deu um erro, né? Tá? Primeiro porque isso aqui é uma constante, né? É desse jeito que a gente vai usar aqui
Então, galera, é desse jeito que a gente vai fazer aqui, tá? Para usar os nossos states, tá? Então, olha só, agora vai vai ser o seguinte, né? Uma vez que eu defini aqui x vezes, né? Ok? Que vai ser esse count vezes. E o onClick vai ser o quê? Olha, toda vez, tá? Que um clique for feito aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer o seguinte, ó. O meu valor aqui, count, ele vai mudar. Eu vou definir outro valor para o count. E que valor vai ser esse? Vai ser o valor que eu tenho, que eu já tenho em count, que ele começou com zero, não foi, ó? Começou com zero, mais um, ok? Simples assim. Então, toda vez que alguém clicar, eu vou basicamente colocar mais um no valor do count, beleza? Eu vou pegar o valor atual dele, acrescentar mais um e usar o setCount para realmente alterar esse valor para mim. Alterar na tela, tá? Em tempo de execução, beleza? Ok? Tá? Então, se eu fizesse isso, olha, fiz isso dessa forma, né? Agora a gente vai lá para o navegador. Olha só. Agora, olha como quando eu clico, esse valor é alterado, né? Ó, tá? Porque eu estou usando o setCount. Então, galera, é assim que a gente faz, tá? Ok? Com esse setCount aqui. Mas e vocês podem perguntar, não, por que eu poderia não usar o setCount, né? E se eu fizesse assim, olha, sei lá, agora eu não vou usar o setCount, beleza? Aqui não já é o valor atual. E vamos dizer assim, ó, quando alguém clica, eu vou só mudar o valor atual, né? Veja assim, ó, quando alguém clicar, o count, o count vai receber ele mesmo mais um, beleza? Vamos dizer que isso vai acontecer. Ele mesmo mais um. É a mesma coisa que eu estava dizendo, né? Count agora, ele vai receber o que ele já tinha, né? Sei lá, começou com zero e agora vai passar a ser um, tá? E aqui ele não pode ser uma constante, né? Porque não pode reatribuir valores a variáveis constantes, mas se eu criar aqui com let, aí eu posso reatribuir, né? Então, beleza, vamos ver se isso aqui funciona, tá? Salvei aqui, vamos lá para o navegador, ok? E olha só, quando eu clico, nada acontece, tá vendo? Tá? Isso aqui pode até estar acontecendo lá no meu, no meu código JavaScript, né, por dentro. Ele pode até estar tentando fazer isso, mas isso não se reflete aqui diretamente na minha interface, beleza? Isso não se reflete na interface. Então, o que é que eu posso fazer? Olha só, eu tenho que realmente usar, eu tenho que realmente usar os states, tá? Então, deixa eu voltar ao jeito que estava antes. Olha só. Então, realmente eu vou usar o setCount, beleza? Então, eu tenho que usar realmente esse setCount para, de fato, tá? De fato, isso acontecer lá. Então, vamos voltar lá para o navegador. Ó, e agora sim, volta a funcionar, beleza? Então, testando aí, vocês conseguem ver, né? Ok? E galera, então olha só, tentei explicar aqui de forma devagar aqui para vocês, beleza? Qualquer dúvida vocês podem é, dizer para mim aqui durante as outras aulas, tá? Ou então mandar mensagem, beleza? Ok? Tá? Então, para isso que serve o setCount.